Nosso Pra Mulher de hoje nós vamos falar a respeito de um momento muito importante entre família, o momento das refeições. Estamos aqui com a nutricionista Reila Satel e a mãe Cristiane Silva Costa, que vai nos falar a respeito da sua experiência, e Reila vai nos ajudar a respeito de motivações, de tentativas, de como tornar esse momento de família, de refeição, algo na prática muito prazeroso. Bom, Reila, uma alegria ter aqui você conosco. Você também, Cristiane, se sinta muito bem-vinda. Bom, a gente sabe que a teoria é assim, né? A gente vê os filmes, aquela família linda sentada ao redor da mesa, todo mundo comendo, mas às vezes na prática, Reila, não é assim. A gente senta e um filho fala, eu não gosto disso, o outro fala, eu não gosto disso, né? Acaba até mães fazendo 3 tipos de refeições, né? Para agradar todo mundo, né? Tem como a gente fazer da refeição esse momento prazeroso, ao sentar em volta de uma mesa e todo mundo ter o prazer de degustar essa mesma refeição? Tem sim. Isso tudo vem de um trabalho, né? É um trabalho contínuo, do dia a dia, que a mãe oferece para o filho aqueles alimentos. Para uma criança falar que não gosta de um alimento, ela tem que experimentar esse alimento até 10 vezes, né, para depois ela falar se gosta ou não. Então, existem várias formas de oferecer esse alimento. Às vezes a criança não gosta de uma cenoura, ela fala, não gosto. Mas se você faz um suco de cenoura, ela vai gostar. Né? Às vezes ela não gosta de um jiló. Né? Mas você faz um omelete com jiló ou alguma outra coisa, né? Igual a gente estava conversando, que você disse que fez um risoto de jiló e sua menina que não gosta adorou. Então, tem várias formas de apresentar o alimento para a criança, para o adolescente, para ele experimentar e ver se ele realmente gosta. Em formatos, em cores, fazer uma alimentação mais colorida, usar mesmo o arco-íris e não levar assim a comida... tirar a seriedade da comida, não tratá-la como um brinquedo, mas também tirar a seriedade dela através das cores. Reila, e a gente vê muitas mães que nessa tentativa da criança comer a cenoura, de ter um prazer pela verdura, né, ela acaba promovendo recompensas. Né? Qual a sua opinião como nutricionista, né, da recompensa? Se você comer isso, você terá aquilo. Isso não é o certo, né? Porque o que a criança vai pensar? Bom, minha mãe está chegando agora do trabalho, ela vai trazer um bombom para mim porque eu comi direitinho na hora do almoço. Então, ela tá trocando, compensando a ausência dela. Então, às vezes ela fica o dia todo fora. Né? Então, para compensar aquela ausência, ela pega e dá um doce, porque o doce é um acalento, é um carinho, e não é assim que se faz, né? E entrando nessa parte aí das guloseimas, já que você citou, né? As guloseimas, os doces, eles podem entrar, porque às vezes a gente fala isso, não, o nutricionista vai tirar tudo, vai colocar só fruta e verdura. Mas a gente sabe que isso também não é a prática de vida, né? Como entra no cardápio de uma criança de forma moderada esses doces, essa guloseima? Certo. Os doces, eles podem sim ser servidos. O problema é que vem do exemplo mesmo de casa. Se os pais compram, fica muito difícil do filho ver o doce e não comer. E falar, não vou comer agora, vou comer mais tarde ou não vou comer hoje. Ter domínio, né? Ter a o criança domínio. Não tem domínio. Então, o que tem que ser feito? Esse doce tem que ser mais assim, esporadicamente, mais para finais de semana, para dias mais especiais. E ele não pode pensar que sobremesa é só doce, fruta é sobremesa, gelatina com frutas é sobremesa. Então, dá para fazer algumas sobremesas em casa, menos calórica, para não ficar colocando tanto doce na alimentação, mesmo porque o açúcar, ele impede parte de absorção de cálcio, de ferro, de zinco, que são nutrientes importantes para o crescimento, né, e para o desenvolvimento ósseo da criança. O que a gente pode considerar hoje numa alimentação sendo livre? Sendo livre. Então, o livre, quando se fala frutas e verduras, tá livre, pode comer. Mas não quer dizer que você vai comer um cacho de banana, né? Ou uma melancia inteira. Por quê? Porque a fruta, ela tem o açúcar que é a frutose, que se transforma em glicose, que dá acúmulo de gordura se não for queimado. Então, o que é o livre? O livre é realmente você colocar mais frutas, né, no seu dia a dia, você colocar mais salada no prato e evitar essas fontes ricas mesmo em gordura e em açúcar. A gente sabe que a gente está falando aqui a respeito daquele que às vezes come muito, mas tem aquele filho também que não come nada.
né, que come pouco, e aí a mãe fica preocupada, a avó fala, esse menino tá magrinho demais, e a mãe corre atrás desse menino o dia inteiro para ele comer, né? E a gente sabe que isso também acaba potencializando essa vontade da criança com a comida, né? Como lidar com aquela criança que não quer comer? É na insistência, come. Não, não deve ser na insistência. Tem que investigar bem o caso, saber o porquê, saber se tem algum trauma também psicológico, porque não se sabe como foi essa criança assim, mais nova, se teve alguma babá que forçou a comer alguma alimentação, se na escola, se teve esse tipo de coisa. Tem que investigar bem, e a criança que come pouco, quando vai comer, fazer de tudo para dar mais calorias para ela. Né? Então, fazer um lanche mais calórico, mais rico, para aproveitar aquele momento para ela comer um lanche mais calórico. Reila, e a questão dos horários? Né? É necessário a gente ter mesmo assim, hoje nessa vida tão corrida que a gente leva, pelo menos respeitar alguns horários, não passar de tantas horas sem comer? Como que a gente pode lidar com isso aí? Sem dúvida. A disciplina nos horários é fundamental. Tanto para os pais dar exemplo, como para os filhos. Às vezes os pais estão trabalhando e não estão em casa. Mas ele tem que delegar poderes para quem está em casa. Para ajudante, para babá, para cozinha, para quem está em casa. E falar, olha, tal hora você vai dar o alimento para o filho. Ou ele mesmo saber que ele tem que procurar comer na hora certa. Você não pode ficar mais de 3 horas sem comer, que isso faz mal para o nosso organismo. Então tem que comer a cada 3 horas, tem que mastigar bem, tem que respeitar assim essa disciplina. Eu tô doida para saber o caso da Cristiane, mas só mais uma pergunta, né? A gente falou dessa mãe que corre atrás do filho. A gente vê que em momentos, a criança até 2 anos de idade, esse momento que é para ser um momento prazeroso, como eu disse, se torna um tormento, porque aquela criança corre, a mãe corre atrás, e aquilo acaba desgastando tanto emocionalmente como fisicamente também a mãe, né? Existem, assim, algumas estratégias que isso pode ser usado como um facilitador na vida dessa mãe? Olha, primeiro, porque às vezes a mãe desespera tanto e começa a correr atrás do filho com a comida. Isso não se deve fazer. Ou dar uma comida até na frente da televisão, para ele não ver o que ele está comendo. Não vê o que está comendo. Então a criança ela tem que ter a disciplina de sentar, de comer. Criança de 2 anos, a alimentação dela é igual do adulto, os horários é igual do adulto, a atividade física tem que ser incentivada também. Então a criança não pode ficar, a mãe não pode ficar atrás da criança com a comida, porque amanhã ela vai atrás de novo, no outro dia ela vai atrás, aí ela mesma vai gerar esse estresse na casa dela. E ela não vai ter o hábito, né, da refeição. Não vai criar esse hábito. Então tem que ter uma mesa bem posta, tem que ter o horário certo para a comida e todos estarem juntos para fazer aquele horário. Cristiane, conta pra gente então um pouquinho da sua experiência junto com a Reila, né? Você procurou a Reila? Sim, a Luísa, ela acabou de fazer 12 anos e a gente estava sempre preocupado com o excesso de peso. E acaba o irmão falando, os coleguinhas, e isso começou a incomodá-la. Fica sendo taxada na escola. Isso de certa forma começou a incomodá-la. E ela, por si só, procurou dietas na internet, começou a preocupar com os alimentos, o que era diet, o que era light. E aí eu falei, então agora a gente precisa de procurar um profissional, porque já está ficando mais sério. Ela mesma já fazendo essas dietas, não pode ser assim, né? E foi quando a gente procurou a doutora Reila, que nos orientou, que passou a dieta, que conversou muito com ela. Um aspecto positivo foi reconhecer os pontos positivos dela mesmo estar querendo fazer a dieta, né? Isso também foi muito importante. E orientar de como que deveria ser, né? Porque muitas coisas que a Luísa estava fazendo não é o caso por ser criança, né, Reila? Isso. E durante agora, já tem 6 meses que você está nesse tratamento com ela, né? E o que você tem colhido aí junto com a Luísa? Olha, nós temos colhido muitos frutos. Em primeiro lugar, a Luísa está conseguindo alcançar o objetivo dela, que é realmente diminuir o peso, mas ao mesmo tempo, nós, enquanto família, nós estamos aprendendo muito, porque toda a alimentação da casa foi mudada. Hoje a nossa preocupação ela não começa só na mesa, ela começa na hora de fazer o supermercado, na hora de fazer uma padaria, na hora de fazer o sacolão. Nós temos aprendido que a Luísa tem um esforço e que esse esforço ele é extensivo a toda a família, né? Então que esse propósito ele exige muito esforço, ele exige empenho, ele exige uma constância, porque não adianta a minha filha começar a semana com esse propósito
e no meio da semana esquecer que ela tem. Então nós estamos aprendendo muito, não só em relação à alimentação, mas como vários outros aspectos que são importantes para a vida. A família toda entrou nesse projeto, Isso. que coisa linda, né? É isso que é interessante, porque os pais, né, a Cristiane e o Adenal, eles são muito presentes. Então, assim, eles dão bons exemplos. Então, dá para trabalhar o pai, porque não adianta você trabalhar o filho se o pai não estiver interessado nesse progresso, né? Então, tem que ser a família toda que tem que se motivar para poder atingir o objetivo mesmo, é a família inteira. Ela vai fazer ginástica, a Luísa vai junto, o pai joga bola, o filho também gosta de jogar. Então, você vê, as pesquisas apontam o quê? Que os pais que são sedentários, os filhos também tendem a ser sedentários. Os pais que são obesos, né, tem até 50% de chance do filho ficar obeso. Agora, o pai que dá o exemplo de ir para a academia, de jogar uma bola, né, e de ter uma alimentação mais saudável, com certeza o filho também vai seguir. Né, porque hoje são raros os casos de obesidade por doença. Então, a herança genética exerce um papel muito pequeno em relação à forma que os pais educam o filho. Então, hoje já se sabe que 5% é herança genética e 95% é sedentarismo e alimentação. Bom, gente, ótimo conversar com vocês. A gente ainda podia ficar aqui muito tempo, nosso tempo já esgotou. Quero te agradecer muitíssimo, Cristiane, pela seu depoimento, que se tornou nossa entrevista muito mais rica. Obrigada, Reila, pela sua presença aqui novamente. Nós vamos terminando o nosso Pra Mulher. Que Deus te abençoe e até em outro programa.